Meus irmãos, o profeta Isaías, um dos profetas mais importantes da Bíblia Sagrada, e ele é chamado de o profeta messiânico justamente porque foi um dos profetas que mais profetizou acerca de Jesus. Isaías ele profetizou em um tempo muito difícil de Israel, em um tempo de abandono espiritual, um tempo onde eles estavam afastados de Deus. O reino já estava dividido em reino do norte e reino do sul. E Isaías, sendo de família real, ele profetizava em Jerusalém, e ele profetizou sobre o reinado de 4 reis. E um dos reis que ele profetizou foi o segundo rei, o rei Acás. Em um momento muito delicado, no reino do sul, Acás estava para ser atacado pelos sírios e pelos israelitas do norte, que a Bíblia chama de Efraim, onde estavam basicamente 10 tribos de Israel. E estavam tão afastados de Deus que o reino do norte, Efraim, estava unido aos sírios para atacar o reino do sul em Jerusalém. E estavam todos no reino do sul, Acás, que era seu rei, todos inquietos, desesperados, porque seriam atacados. A Bíblia diz em Isaías capítulo de número 7, sucedeu nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, porém não prevaleceram contra ela. Eles estavam em temor, desesperados porque seriam atacados. Porém, Deus, através da boca de Isaías, profetizou algo. 3 coisas que em meio àquela queda dos judeus, em meio àquele desvio, aquele adultério em que os judeus viviam, existiam 3 coisas que Deus queria daquele povo. 3 coisas que Deus esperava daquele povo. E a Bíblia diz, então, em Isaías capítulo 8, versículo 13 e 14, a Bíblia diz assim: ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às 2 casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Versículo 13 diz que ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai. Uma das coisas que Deus sempre planejou para o seu povo foi separação. Separação do santo e do profano. Separação daquilo que edifica e daquilo que não edifica. Santificação, separação exclusiva para a glória de Deus. Deus nos fez, Deus nos criou, Deus nos trouxe essa vida para a glória dele. E uma das coisas que Deus exige de nós é separação, é santificação. Deus espera isso de você, espera isso de mim, não há outro caminho. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. E eu coloco em 2 questões isso. Ninguém verá o Senhor no futuro, quando Ele vier com o seu reino para reinar em glória. E ninguém verá o Senhor hoje, na sua própria vida. Em tudo aquilo que acontece na sua vida, não há como Deus se manifestar se você não buscar ter uma vida de santidade. É fato que todos nós pecamos. Nós não temos condições de não pecar, e a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado, ele mente. Mas uma coisa é nós pecarmos e outra coisa é nós termos uma vida de pecado.
Nós podemos pecar, isso acontece, mas busque arrependimento. Se você precisa de ajuda, busque um líder, um pastor, alguém que você possa confessar, alguém que você possa desabafar e buscar ter uma vida de santidade, porque Deus espera isso de nós. Outra coisa que Deus espera de nós é: seja Ele o vosso temor. Temor é um sinal de reverência, de respeito, de devoção. Somente a Deus nós devemos ter isso, temor. É claro que nós devemos ter respeito, reverência pelos nossos pais, pelos nossos líderes, pelos nossos governantes, mesmo que eles não andem corretamente. Mas o temor profundo de adoração, de devoção, nós devemos ter somente a Deus. O primeiro mandamento com promessa é adorar ao Senhor sobre todas as coisas. A nossa vida ela deve, além da santificação, ser separada para louvor e para a glória de Deus. E o terceiro motivo é: Israel estava para ser atacado. Israel, Judá, o reino do sul, Acás, estavam para ser atacados pelos israelitas do norte unidos aos sírios. E Deus disse através da boca de Isaías que seja Ele o vosso espanto. A única coisa que deve trazer espanto na nossa vida é o nosso Deus. A única coisa que deve trazer medo na nossa vida é o nosso Deus. Nem a morte tem poder de trazer medo para a nossa vida, para aqueles que estão em Cristo. A Bíblia diz mesmo no Novo Testamento que nós não devemos temer aqueles que podem fazer mal ao corpo, mas nós devemos temer aquele que tem poder de colocar a vida do homem no inferno, na morte eterna. Nós devemos ter medo, temor somente a Deus. Nada nessa vida pode nos trazer medo se a tua vida estiver na presença de Deus. Se você buscar ter uma vida de santidade, de temor a Deus, com certeza o medo não vai te alcançar. Infelizmente, tanto o reino do norte como o reino do sul foram de certa forma destruídos. Um reino definitivamente foi destruído, que é o reino do norte, e aquelas 10 tribos elas se misturaram entre outros povos, e grande parte do povo morreu. E o reino do sul foi atacado pelos assírios e foram levados para o cativeiro. Aliás, me perdoem, o reino do norte foi destruído pelos assírios e o reino do sul foi levado para o cativeiro babilônico por 70 anos até retornarem para a terra prometida. Só existe uma coisa que pode destruir a nossa relação com Deus, as suas promessas e nos tirarmos do foco que é Deus. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre Deus e o nosso Deus. Que haja em nós, que haja em mim, que haja em você, que haja na igreja santidade, separação. E Jesus ele foi para a cruz do Calvário, derramou o seu sangue para que esse sangue estivesse sobre nós e nos trouxesse perdão e alívio sobre os nossos pecados. Confesse os teus pecados a Deus hoje. Tenha temor a Deus. Retorne ao caminho que Deus tem para a sua vida, porque é isso que Deus quer de você. Pai, em nome de Jesus eu oro pelo meu irmão, pela minha irmã, por estas pessoas que me ouvem hoje. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Endireita o nosso rumo novamente. E ajuda-nos, Senhor, através do Teu Espírito e da Tua Palavra, a termos temor a Ti e a não temermos nada mais além de Ti. Eu oro em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.